Graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir em Jonas. Jonas capítulo 2. Nós vamos continuar o nosso estudo que fala sobre como encontrar a vontade de Deus. Jonas capítulo 2. A oração de Jonas no ventre do peixe. Nós vimos na semana passada o perigo de tomarmos uma decisão que nos leve para uma posição contrária à vontade boa, perfeita e agradável do Senhor nas nossas vidas. E nós vimos como a disciplina de Deus, ela se torna real na vida dos seus filhos. Quando Deus disse a Jonas para ele pregar em Nínive, e ele se dispôs para fugir da presença do Senhor, tudo, absolutamente tudo, passou a dar errado. O Senhor enviou uma grande tempestade, o Senhor enviou um peixe para tragar Jonas, e agora ele está diante de uma situação que o Senhor, para ele, é a única solução. Jonas está aqui no vale da sombra da morte, como disse Davi no Salmo 23. E Deus, em sua amorosa disciplina, Ele nos coloca em circunstâncias que em muitas vezes serão impossíveis de serem mudadas, humanamente falando, para que através dessa circunstância adversa, o nosso coração seja mudado. Isso aconteceu no exemplo de Jó. Humanamente era impossível Jó ser curado. Humanamente era impossível Jó ter novos filhos. Humanamente era impossível Jó voltar a prosperar materialmente. Humanamente era impossível Jó voltar a viver em paz e harmonia com a sua esposa. Mas para Deus nada é impossível. E Deus colocou Jó nessa situação impossível de ser transformada, para que o coração de Jó fosse transformado. E ele pudesse então dizer: Senhor, eu pensei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo em pó e cinza. Então Deus mudou o coração de Jó e mudou então a sorte de Jó. E aqui nós vemos no capítulo 2 um típico exemplo de um crente sob a disciplina de Deus. O que fazer quando se está debaixo da disciplina amorosa de Deus? Que nós vemos como o Senhor disciplina a quem Ele ama. Nós vemos aqui a soberania de Deus disciplinando o seu filho amado Jonas. Vamos abrir lá em Hebreus 12 para a gente entender o que está acontecendo aqui com Jonas. Hebreus capítulo 12, verso 5. Hebreus 12, verso 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco,
Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. O que significa menosprezar a correção de Deus? Não reconhecer que essa circunstância desfavorável que está nos acontecendo é o dedo de Deus nos alcançando para que haja verdadeiro arrependimento no nosso coração. É o que Jonas estava fazendo, como nós vimos na semana passada, quando ele foi para o porão do barco e dormiu. O que significa essa postura de Jonas? Ele estava menosprezando a disciplina de Deus. E aqui nós recebemos esse alerta. É como se Deus estivesse dizendo: meu filho, não deixe passar o sofrimento que eu envio na sua vida, pois em cada sofrimento que você passa, há um recado meu para o seu coração. Há uma lição que eu tenho a te ensinar. Por isso ele diz: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Toda vez que o Senhor nos reprova, nos disciplina, é para o nosso ensino. E o que mais entristece o coração de Deus é quando Ele envia a disciplina e o seu povo insiste em não se arrepender. É o que aconteceu, por exemplo, na época do profeta Jeremias, quando o Senhor destrói o templo em face aos inúmeros alertas que ele deu por intermédio de Jeremias, que o povo deveria se arrepender e se voltar para Deus de coração sincero, e o povo não se voltou. Então Deus destrói o templo, mostrando a sua disciplina. Então aqui nós vemos: não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. E não existe situação mais desagradável para o Filho de Deus do que a sensação de que ele está sendo reprovado por Deus. Por isso que essa sensação ela é tão dolorosa, que o escritor aos Hebreus diz: não desmaies, porque você pode desfalecer. Essa é uma sensação horrível. Só quem já desfrutou da presença de Deus e do amor de Deus e de experiências com Jesus sabe como é doloroso ver a face de Jesus irada contra a nossa face. Nem desmais quando por ele és reprovado. Nenhum sucesso do mundo compensa a reprovação de Jesus. É por isso que a depressão tem assolado o nosso mundo, porque Deus está mostrando que de nada adianta ter tudo sem Deus, porque o tudo sem Deus é nada. Se Deus está nos reprovando, ainda que tenhamos o mundo inteiro, de nada compensa. Isso não preenche o vazio do nosso coração. Por isso que ele diz: nem desmais quando por ele és reprovado. Verso 6, o que está acontecendo com Jonas? Porque o Senhor corrige. Como o Senhor corrige? De várias formas. O Senhor corrige pela palavra, o Senhor corrige pelas circunstâncias, o Senhor corrige pelas perdas, o Senhor corrige pelas doenças, o Senhor corrige de inúmeras formas. Ele sabe o ponto certo aonde ele vai tocar para nos atingir e nos alcançar. Ele sabe como o parafuso certo
que Ele vai mexer na gente para fazer o nosso coração se voltar em arrependimento e fé diante dele. Por isso que ele diz: o Senhor corrige. Essa é a prova do amor de Deus. Não é as suas bênçãos materiais e temporais, mas a prova do amor de Deus é a disciplina, muitas vezes estreitando a vida dos seus filhos aqui na terra, para que os seus olhos possam se voltar para a realidade da eternidade. Foi isso que Asaf percebeu quando ele, no Salmo 73, estava olhando a prosperidade dos ímpios e estava pensando: Deus não é bom para o seu povo, Deus é bom para os ímpios, porque os ímpios têm uma vida extremamente regalada nessa terra. Eles têm riquezas, eles têm prazeres carnais o tempo todo ao seu dispor, eles têm tudo de bom que o mundo oferece. E ele então pensou que Deus amava os ímpios, Deus era bom com os ímpios e era ruim com os seus servos. Até que ele entrou no santuário de Deus e Deus deu a ele uma visão do fim dos ímpios. E a Bíblia diz que quando ele entrou no santuário de Deus, ele teve uma visão do inferno. E ele disse: então eu caí em si e eu percebi que eu estava raciocinando como um animal embrutecido, porque o Senhor coloca os ímpios em lugares escorregadios. Em questão de segundos, eles tropeçam, caem e acordam no inferno. Por isso que de nada adianta o sucesso sem Cristo. Salomão já dizia que tudo é vaidade. O Senhor corrige a quem ama e açoita. É o que ele está fazendo com Jonas. Açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, perceba, todos os filhos de Deus são participantes da disciplina, até os obedientes, para que eles se tornem mais obedientes ainda. Não existe cristão que não seja disciplinado por Deus, porque aqui desse lado da eternidade, a carne milita contra o espírito. A carne sempre vai nos levar em oposição à santa vontade de Deus. E por isso Deus envia a sua amorosa disciplina. Logo sois bastardos e não filhos, aqueles que não fazem parte da disciplina. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos. Então aqui o Espírito Santo compara a disciplina dos pais naturais com a verdadeira disciplina do nosso Pai que está no céu. É uma disciplina proveitosa. Muito mais proveitosa do que a disciplina de um pai e de uma mãe que ama o seu filho, e o filho tem o dever de honrar o pai e a mãe, de olhar uma forma diferenciada para o pai e a mãe. Assim também os filhos de Deus são disciplinados por Deus, porque Deus sabe o que é bom para os seus filhos. E por isso ele envia
a sua disciplina amorosa. Pois eles nos corrigiam, verso 10, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, ou seja, a disciplina de Deus tem um proveito. É o que está acontecendo com Jonas. A tempestade não foi em vão. Ela teve um proveito. Ela colocou Jonas, ela tirou Jonas do sono, ela colocou Jonas no ventre do peixe, e do peixe ela vai colocar Jonas no centro da vontade dele, que é em Nínive, trazendo uma mensagem. Ainda em 40 dias, se vocês não se arrependerem, Nínive será subvertida. Essa era a vontade de Deus para Jonas. Esse era o caminho santo que Deus tinha para Jonas. Pregar o arrependimento para a remissão de pecados. E é esse o caminho santo que Ele tem para mim e para você. Conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Enquanto nós não estivermos nos dedicando a esse propósito, pode ter certeza que o mesmo peixe que tragou a Jonas nos espera. Verso 11. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Então, vocês acham que Jonas ficou feliz quando ele foi lançado dentro do ventre de um peixe? Com certeza, não foi uma circunstância legal. Não foi uma situação confortável. Ser lançado em alto mar e ser engolido por um peixe. Mas de tristeza. É isso que a disciplina de Deus faz. A disciplina de Deus traz tristeza. Porque a disciplina de Deus mostra a consequência daquilo que plantamos. E a Bíblia diz que quem planta na carne, da carne colhe destruição. Por isso que quando Deus disciplina, Ele disciplina colocando em nossos corações tristeza. Por isso que nós não podemos menosprezar a correção do Senhor, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Mas quando a disciplina é recebida no coração, e quando o Filho de Deus compreende o propósito da disciplina, então essa disciplina tem um fruto maravilhoso: a santificação do Filho de Deus, a conformação do Filho de Deus à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E é isso que está acontecendo aqui no livro de Jonas. Vamos voltar lá para Jonas capítulo 2. Deus está colocando Jonas diante de um grande problema. Para que Jonas se volte para ele. A oração de Jonas no ventre do peixe. E eu queria fazer uma pergunta para mim, em primeiro lugar, uma pergunta que vem de Deus, para mim, em primeiro lugar, e para todos vocês aqui nessa noite. E essa pergunta é a seguinte: irmão, irmã, você não está cansado de sofrer, não? Você não está cansado de sofrer, mas não o sofrimento que glorifica a Deus, não o sofrimento do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Você não está cansado de sofrer o sofrimento de Sansão, o sofrimento da desobediência? Será que a gente não percebeu que existem sofrimentos nas nossas vidas
que é o dedo de Deus mostrando para a gente que Ele não quer mais que a gente viva a vida que nós estamos vivendo. Porque então, se ser cristão é uma vida de tristeza e lamúria, então a Bíblia é mentirosa. Se ser cristão é uma vida isenta de prazer, então a Bíblia é mentirosa. Porque Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, se a nossa vida não está sendo abundante, é porque existe algo de errado no nosso interior. E Deus está enviando o sofrimento para que sejamos cheios do Espírito Santo. Mas é importante que a gente entenda e não se conforme com a disciplina. Não se conforme com o sofrimento que não vem de Deus, que é o sofrimento daquele que, como está em Provérbios 29:1, aquele que é repreendido muitas vezes e endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Aquele que após ouvir inúmeras vezes Deus o chamando ao arrependimento e ainda assim insiste em uma vida de rebelião contra Deus, será destruído de forma irremediável. É o que diz Provérbios 29, verso 1. Então será que a gente não está nessa condição espiritual? Sofrendo, mas não o sofrimento deleitoso, não o sofrimento sobrenatural, que é o sofrimento dos discípulos em Atos, capítulo 4, que saíram cantarolando, pulando e em êxtase, cheios de alegria, porque foram achados dignos de sofrer afrontas em nome de Jesus. Eles tinham tomado uma surra do sinédrio. E eles saíram cantando, alegres. Então, para ser bem sincero, não é esse o sofrimento que nós estamos passando. Às vezes nós estamos amargurados, tristes, depressivos, e ainda nos vitimizamos dizendo, mas é porque eu sirvo a Deus. Não, é porque você não serve a Deus que você está assim. Dizia um puritano do passado, o pecado é a sua tristeza, então deixe que a santidade seja a sua alegria. Feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. E mais uma vez eu pergunto, será que você não está cansado de sofrer, irmão? É um sofrimento que já era para ter passado na sua vida, mas ele permanece porque você ainda não aprendeu a lição. E então você está, e eu também me incluo, como aquele povo no deserto, que estava andando em círculos. Um percurso que deveria durar 40 dias, durou quanto tempo? 40 anos. Por quê? Porque o povo desobedeceu à voz de Deus. Então Deus disse, por isso eu te humilhei, por isso eu te provei, por isso eu fiz você passar por todas essas situações no deserto, para que você aprendesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, é disso que vive o homem. E Jonas ainda não tinha aprendido essa lição. E ele estava então no ventre do peixe. E muitas vezes nós estamos assim, no ventre do peixe, e ainda estamos arranjando inúmeros culpados para os nossos problemas. Não, a culpa é do peixe. A culpa é do marinheiro que me jogou. A culpa é de Deus que mandou essa tempestade. A culpa é de Deus que me mandou para Nínive. Não, a culpa foi desse pessoal que lançou a sorte,
e a sorte caiu sobre mim. É a síndrome de Adão e Eva. Sempre a culpa é do outro. Sempre a culpa é da circunstância. Sempre a culpa é dos políticos. Nunca o culpado somos nós, mas somos nós mesmos, justamente os únicos culpados de todas as mazelas nas nossas vidas. Sabia que o culpado de tudo de ruim que acontece na sua vida é você? Você sabia disso? Que não é ninguém, nada, ninguém, a não ser você, o culpado de tudo de ruim que acontece na sua vida? Você sabia que não é o diabo? Se o diabo deixar de existir, não é culpa do diabo. O diabo não puxa você e faz você pecar. Ele te induz à tentação, mas é você que peca. Por isso que Jeremias, de forma tão cirúrgica, olha o que Jeremias disse: de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Qual é a causa de insatisfação na minha e na sua vida? É o pecado que nos separa de Deus. Porque um homem, na pior circunstância humana, pode ser abundantemente feliz no Senhor, como se ele fosse mais rico que o homem mais rico do mundo. É o apóstolo Paulo, preso e cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Por isso que a nossa forma de enxergar a vida, ela precisa mudar através da ótica de Deus. É como se nós fôssemos cegos e o Espírito Santo fosse um óculos que nos faz enxergar a vida como ela verdadeiramente é. Uma vida que existe para se agradar a Deus e se glorificar o seu santo nome, por meio do único mediador entre Deus e os homens, Jesus, o Filho de Deus. Jonas 2:1. Então Jonas, do ventre do peixe, perceba, do ventre do peixe, e é nessa situação que Deus coloca os seus filhos, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Perceba como o nosso coração é duro. Só aqui Jonas orou. Ele poderia ter orado antes, mas ele só recorreu a Deus quando ele percebeu que nada, em nenhum outro lugar mais ele poderia recorrer. Então, em última instância, ele se lembrou que Deus existe. Mas o nosso Deus, ele é misericordioso e amoroso. Como disse o profeta Isaías, operando Deus, quem impedirá? Há uma promessa maravilhosa na vida de todo filho de Deus: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Isso é uma riqueza que vale. Esse versículo, ele pode te deixar mais rico do que o homem mais rico do mundo, porque ele pode te levar de um estado de lamúria e sofrimento à gloriosa presença de Deus. Glória. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Deus é simples. Em um versículo ele pode mudar toda a nossa vida. Glória. Basta que haja o reconhecimento do pecado, para que haja a confissão e o arrependimento sincero. É isso que está acontecendo aqui com Jonas. Ele está reconhecendo que a sua postura foi errada e que ele deveria dar meia volta. É isso que é a definição da palavra arrependimento. Metanoia, pensar novamente, repensar, recobrar os seus caminhos.
do ventre do peixe, orou ao Senhor. Orou ao Senhor. Qual foi a última vez que você orou de todo o coração? Porque eu digo a você, se você não orar de todo o coração, Deus vai criar circunstâncias para fazer você orar de todo o coração, se Ele te ama. Não sei que circunstância é essa, mas Ele vai criar. Pode ser uma dor de barriga que você pensa que vai morrer, como eu tive domingo. Pode ser um ente querido, brincadeiras à parte, mas pode ser um ente querido que você ama no leito de morte. Um filho, uma filha, um pai, uma mãe. Mas Deus, se Ele te ama, Ele vai criar uma situação que você vai olhar e vai dizer: é Senhor, agora eu só tenho o Senhor. Agora é eu e o Senhor. E eu não tenho mais ninguém a quem apegar e buscar refúgio nessa terra. É isso que Deus faz com quem Ele ama. Ele destrói os ídolos do nosso coração. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Olha que coisa, seu Deus. Spurgeon, ele toda vez que ia pregar, ele usava essa frase. Ele dizia: essa noite eu vou falar a vocês do meu Jesus, porque o Jesus de outrem não te salvará. O que te salva é o seu Jesus. Cada um de vocês precisa de uma relação pessoal com Jesus, porque a porta estreita do céu, que é Jesus, é como a catraca de um ônibus. Não pode passar duas pessoas ao mesmo tempo. A salvação é individual. O marido não entra pela esposa, a esposa não entra pelo marido, o pai não entra pelo filho, o filho não entra pelo pai. Cada um precisa ter a sua experiência com Jesus de arrependimento e fé, de perdão de pecados. Por isso que ele diz aqui: seu Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Como disse Ruth a Noemi, o teu Deus agora é o meu Deus, e aonde você for, eu irei. Então Jonas está orando ao seu Deus. É importante que você saiba que quando você ora, você deve orar ao seu Jesus, porque se Jesus te salvou, você é dele e ele é seu. Já disse Cantares de Salomão, o noivo se dirigindo à noiva: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É assim que um crente verdadeiro se direciona à pessoa de Jesus. Jesus, eu sou seu. E você, Jesus, é todo meu. Eu posso desfrutar do Senhor. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor não é um Deus morto. O Senhor é o Deus vivo, que morreu, mas que ressuscitou e vive dentro de mim. Essa é a fé inabalável de um verdadeiro cristão, mesmo quando ele está na desobediência. Deus não deixou de ser o Deus de Jonas no ventre do peixe. O Deus de Jonas ainda era o Deus de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Porque essa expressão está aqui, porque os marinheiros, por exemplo, cada um clamou a um Deus desconhecido. E Jonas clamou ao seu Deus, ao Deus verdadeiro. E disse, olhe a oração de Jonas. Jonas está aqui no ventre do peixe. E olhe qual foi o teor da sua oração.
Essa deve ser a nossa oração quando a gente está em situações que não podem ser mudadas pelas mãos do homem, porque foi o próprio Deus que nos colocou lá para nos transformar e para nos trazer de volta ao centro da vontade dele. O amor de Deus é tremendo na vida dos seus filhos. Na minha angústia, é assim que a nossa alma fica sem Deus, angustiada, perturbada. Na minha angústia, sem paz. Por que Jonas não tinha paz? Porque ele estava longe da vontade de Deus. E a Bíblia diz, para os ímpios, Isaías disse, diz o meu Deus, não existe paz. E Jonas aqui era ímpio? Era. Era um crente vivendo na impiedade, é um ímpio. Ele era um filho de Deus, mas um filho de Deus que estava vivendo como um ímpio. Por quê? Porque qual era a piedade na vida de Jonas? Vai para Nínive. Qual foi a reação de Jonas? Impiedade. Vou para Tarsis. Então aqui Jonas estava na prática aberta e deliberada da impiedade. Na prática ele estava vivendo como quem? Como um ímpio. Mas na essência ele não era ímpio. Ele era um filho de Deus que estava em desobediência. E por isso estava sendo disciplinado e angustiado. Mas o pecado promete isso quando ele chega na nossa frente? Não. O pecado chega para você e diz, oi, eu vou trazer a você angústia, sofrimento, depressão, vontade de se suicidar e dores inimagináveis. É assim que o pecado se apresenta? Não. Ele se apresenta como a mulher mais linda da sua geração e diz, oi, eu sou o pecado. Eu vim te dar uma noite maravilhosa de prazer, a noite mais inesquecível da sua vida. Eu sou o pecado. Não foi assim que o pecado se apresentou a Davi? O pecado se apresentou a Davi dizendo assim, oi, eu vim aqui matar 4 filhos seus, eu vim aqui acabar com as vitórias do seu rei, eu vim aqui te colocar num estado de depressão que você vai definhar e o seu vigor vai se tornar em sequidão de estio. Oi, Davi, eu sou o pecado. Foi assim que o pecado se apresentou a Davi? Não. Por isso que o pecado é um grande mentiroso. Ele promete o céu e nos leva para o inferno. Ele promete alegrias inimagináveis e nos coloca na angústia, no desespero e na dor. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o pecado é a transgressão da lei e o pecado nos separa da presença de Deus, que é a vida, que é a paz, que é o amor, que é tudo de bom. É o pecado. É o pecado que nos maltrata e nos faz sofrer. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Clamei ao Senhor. Clamei ao Senhor. É isso que nós devemos fazer. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele me respondeu. É isso que é a grande riqueza de um filho de Deus. Clamar e Deus ouvir. Imagine. Eu me lembro que numa reportagem com aquele homem que era milionário, Eike Batista,
uma das coisas que ele se gloriava é que ele disse assim ao repórter: no meu auge, quando eu era um dos homens mais ricos do mundo, eu tinha na agenda do meu celular o telefone do presidente da República. E se eu ligasse para ele, na hora que eu quisesse, ele parava tudo para me atender. Porque eu era o empresário mais rico do Brasil. E isso era o que para ele? Uma honra. Ele ligava para o presidente, e o presidente parava tudo para atender ele. Agora imagine a honra de um filho de Deus, que ele dobra o seu joelho, ele ora em secreto, e o presidente dos presidentes, o Senhor dos senhores, o rei do universo, o rei de todas as galáxias, que está acima de tudo e todos, para tudo, e começa a ouvir ele. Vamos conversar, meu filho? O que é isso? Oração. O rei do universo ouvindo um verbo e tendo prazer de se relacionar com esse verme, tendo prazer de se comunicar com esse verme. Oração. É o que Deus está aqui fazendo com Jonas. Deus é o que, irmãos? Onisciente, onipotente, onipresente. Deus, embora Ele ame todos os seus filhos, olha que maravilha isso. Ele ama cada filho como se só existisse Ele, porque Ele é onipresente. Ele pode estar ativamente presente na vida de cada filho. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder para socorrer ao mesmo tempo cada filho e responder a oração de cada filho. Ele é onisciente. Ele sabe tudo. E todo conhecimento que existe emana dele e foi dado por ele. E ele é capaz de, no mesmo tempo, olha que coisa, olha o poder do Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Jonas, o Deus que tirou Jonas do ventre do peixe. Ele pode ao mesmo tempo conversar com Jonas no ventre do peixe e conversar com outro cristão do outro lado do mundo que está clamando a ele. E se relacionar com os dois ao mesmo tempo, socorrer os dois ao mesmo tempo, como se Jonas, na mente dele, estivesse pensando: rapaz, Deus só está dando atenção a mim. E o outro cristão do outro lado do mundo, que está de joelho dobrado orando, está pensando: rapaz, Deus parou tudo, só está dando atenção a mim. Porque Ele é onisciente. Esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus maravilhoso que está aqui à nossa disposição. Foi por isso que Jesus chorou. Por conta desse Deus tocando neles, diante deles, pregando para eles. E qual a reação deles? Incredulidade. Falta de fé. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então Jesus fez o quê? Chorou. Então, já concluindo, já adiantando, e ele me respondeu: mas a todos quantos o receberam, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, quem recebeu a Jesus? Os cristãos. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é poder. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Jesus Cristo, que transforma pecadores, por natureza inimigos de Deus e filhos da ira de Deus, em filhos amados do Pai Celestial. Por isso que o maior poder que o ser humano pode ter nessa vida não é o poder do dinheiro, é o poder de ser um filho de Deus. Isso é poder.
ter a sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nenhum dinheiro no mundo compra isso. É por isso que o Espírito Santo foi preciso, através do amado apóstolo João, e disse: a todos quantos o receberam, quem recebe a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É o poder de clamar e Deus ouvir. Por quê? Porque aqueles que não são filhos clamam e Deus faz o quê? Não ouve. Clamam e Deus não responde. É diferente, irmãos, o tratamento de um filho para o tratamento de um bastardo. É porque Jonas aqui é filho, é por isso que Deus respondeu. Mas quando um filho do diabo clama, ele pode ter o dinheiro do mundo na conta, Deus não ouve. A Bíblia diz: o que tapa os seus ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração, é o quê? Abominável. Qual foi a primeira lição que o cego de nascença aprendeu após ele dizer: eu era cego e agora eu vejo? Qual foi a primeira lição que ele aprendeu? João 9,31, ele diz assim: olhe, sabemos que Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve a pecadores impenitentes. Mas se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, esse Deus ouve. Esse Deus atende. Porque Deus não se relaciona com os filhos do diabo. Ele se relaciona com os seus filhos. Foi isso que Jesus disse aos fariseus: vocês, descendentes de Abraão? Não. Vocês são filhos do diabo. Deus não responde a oração de vocês. Deus não tem comunhão com vocês. Porque Deus está diante de vocês e vocês estão querendo matar. Mas eles diziam que eram filhos de Deus, mas eram filhos do diabo. Então aqui Jonas nos ensina essa gloriosa verdade de que Deus responde o clamor do seu povo aflito. Do ventre do abismo gritei. Olha, irmão, é melhor botar para fora do que para dentro. Já dizia o burrinho do Shurek. Mas eu vou trazer para a Bíblia. Já dizia nosso amado irmão Bartimeu. Bartimeu diria essa mesma frase. Ele vai dizer essa mesma frase a você lá no céu. Se tem um conselho que Bartimeu pode lhe dar, é esse: você está angustiado, irmão, é melhor botar para fora do que para dentro. O que foi que Bartimeu fez? Botou para fora, gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, Bartimeu. A multidão: cala a boca, Bartimeu. Cala a boca, você acha que ele vai te ouvir? Jesus! A Bíblia diz que quanto mais a multidão mandava ele parar de gritar, mais alto Bartimeu gritava. Porque ele não estava movido pelo seu coração enganoso, ele estava movido pela fé. E a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé não teme a reprovação dos homens. A fé teme a Deus e somente a Deus. Quanto mais os homens falavam: cala a boca, Bartimeu, mais ele gritava: Jesus! Ele botou o sofrimento dele para fora, irmão. Quero saber se o povo vai dizer que eu sou maluco, se o povo vai dizer que eu sou pedinte. Eu vou botar para fora: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me acorde, Senhor. Jesus fez o quê? Passou direto? Não. Jesus parou tudo. Tudo. E deu toda a atenção a Bartimeu. E Bartimeu fez o quê? Teve a sua visão recuperada. Ele era cego, mas ele passou a ver, com um toque de Jesus. Aleluia. É por isso que aqui ele diz no verso 2: do ventre do abismo gritei. Bota para fora.
fora, irmão. Conversa com Jesus, clama a Jesus. Pare de recorrer aos homens. Busque a Jesus de todo o coração. Ele não vai te decepcionar. Ele é puro amor. Amor puro e santo. E tu me ouviste a voz. Ele ouviu a voz de Jonas, pois me lançaste no profundo. Jonas reconheceu que foi Deus que colocou ele nessa situação. E é necessário que você entenda que é Deus que coloca você debaixo da disciplina. Mas o mesmo Deus que faz a ferida é o Deus que sabe. O mesmo Deus que manda a vara da disciplina é o Deus que faz uma grande festa, mata o novilho cevado para o filho que se arrepende após a disciplina. O mesmo Deus que é justiça é o Deus que é amor. E o mesmo Deus que é amor é o Deus que é justiça, porque Ele é santo, santo, santo. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Será que não é assim que você está no meio de uma grande tempestade? E a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ou seja, Jonas já tinha sobre ele o decreto de morte. Ele olhava para o lado, água. Olhava para o outro, água. Olhava para cima, peixe. Ele estava dentro de um peixe. Até Jonas deveria estar perguntando: rapaz, que tribulação, como é que eu estou respirando aqui dentro? E agora, Jesus? Eu vou chamar por quem? Me diga aí. O que é que eu faço dentro do ventre de um peixe? Dinheiro pode socorrer? Não, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você precisa de oxigênio, você precisa voltar para a vida. Inteligência pode socorrer? Não. O que está acontecendo, nenhuma sabedoria humana pode mudar. Eu estou dentro do ventre de um peixe. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Vamos, verso 4. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Ou seja, estou afastado da tua presença, Senhor. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Jonas está perguntando: será que eu voltarei para a igreja? Será que eu voltarei para o templo do Senhor? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Olha que coisa. Olha que circunstância Deus colocou Jonas. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Olha que coisa. Deus, eu já estava morto. Fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus. Todo cristão pode fazer essa oração. Fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Por quê? Porque em Efésios 2:1 está escrito: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, quando um cristão é regenerado, ele é chamado de quê? Da sepultura para a vida, que é Cristo. Fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma,
eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração. O que Deus quer na oração é sinceridade. E não robustez nas palavras. Mas um coração sincero, quebrantado. É isso que faz a oração subir. Não são palavras bonitas, mas sim coração compungido e contrito, quebrantado. Esse é o coração que agrada o coração do Senhor. No teu santo templo, os que se entregam à idolatria vã. Por que a idolatria é algo vão? Porque a idolatria não tem sentido. A idolatria é algo que é inútil. Nenhum falso Deus pode socorrer na hora da morte. É isso que Jonas está querendo dizer. Os que se entregam aos ídolos, vãos, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ou seja, na hora da angústia, na hora da dor, quem se compadece de você é o Deus verdadeiro, e não os ídolos vãos, que são inúteis, que não existem. As pessoas que se entregam às falsas religiões abandonam aquele que lhes é misericordioso. Quem é misericordioso? O Deus verdadeiro. É a misericórdia de Deus, a pura misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos. Que lhes é, Deus é conosco, misericordioso. Esse é um atributo de Deus, misericórdia. Compaixão de parceria com ação. Coração compadecido junto com a ação de quem se compadece. É isso que é misericórdia. Deus sente o nosso sofrimento e age em favor do nosso alívio. Por isso que vale a pena confiar no Senhor, entregar os caminhos ao Senhor, confiar nele, e ele tudo fará. Concluindo o verso 9: mas com a voz do agradecimento, após o socorro de Deus, qual deve ser a nossa voz? Agradecimento. Gratidão pelos livramentos, gratidão pelo socorro bem presente na hora da angústia, gratidão pelo resgate de Jesus Cristo pelos nossos pecados, mas com a voz do agradecimento: eu te oferecerei sacrifício, ao que votei pagarei. Qual foi o voto de Jonas? Agora eu vou te obedecer. O que votei, pagarei. Quantos votos nós não já fizemos ao Senhor e não pagamos? Senhor, eu te prometo que se o Senhor me tirar dessa situação, agora eu te sirvo. Aí o Senhor tira da situação. Cadê você servindo a Ele? Senhor, eu te prometo que se o Senhor me der esse livramento, eu vou te servir. Aí o Senhor manda o livramento. E você serviu a Ele? Você cumpriu com os votos que você fez com Ele? Jonas está dizendo: eu não. O que votei, pagarei. Senhor, se o Senhor trouxer o meu marido para a tua presença, eu vou te servir. Aí o Senhor traz o marido e você sai da presença. O que votei, Jonas diz, pagarei. Porque o que mais acontece é que muitas vezes nós fazemos votos e o que, irmão João? Não cumprimos. Não, Senhor, eu faço um voto que esse ano eu vou ler a Bíblia todos os dias, vou orar todos os dias, e você não faz. O que votei, pagarei. A gente não se esquece, seja sincero, a gente não se esquece dos benefícios de Deus muito rápido.
A gente nem se lembra que fez voto. A gente nem se lembra que fez um voto com Deus. Ô Deus, se o Senhor me der isso, primeiro a chegar na igreja sou eu. Primeiro. Aí você chega por último. É o que? Ingratidão. Por isso que Jonas diz: o que votei, eu pagarei. Deus é fiel. Mas a grande questão é: você e eu temos sido fiéis a Ele? Jonas diz: não, Deus, eu não só quero provar da sua fidelidade, como eu estou provando com esse livramento, o Senhor está me tirando do ventre do peixe, mas eu quero pagar a minha fidelidade ao Senhor. Agora eu vou pregar aos inimigos. Eu faço um voto de fazer a tua vontade e eu vou pagar esse voto. Eu vou fazer a tua vontade. Essa foi a oração de Martinho Lutero. Ele estava numa grande tempestade de raios e ele fez um voto na ignorância dele ainda a uma santa, mas na verdade ele já estava começando o seu relacionamento com Deus, que se Deus livrasse ele daqueles raios que estavam atingindo próximo a ele, se ele sobrevivesse, ele ia se dedicar a Deus. E Deus então livrou Lutero, ele não morreu, e no outro dia ele foi na faculdade de Direito, trancou a faculdade de Direito e se dedicou ao monastério. Ele cumpriu o voto que ele fez com Deus. E Deus honrou esse voto que ele cumpriu, revelou a verdade a ele, e ele foi um instrumento de Deus na vida de milhares de pessoas e nas nossas vidas através da verdade da palavra de Deus, da pregação fiel da palavra de Deus. Porque ele fez um voto e ele cumpriu. Talvez ele fizesse o voto: Senhor, se o Senhor me livrar daqui, eu te sirvo. Como a pessoa fala: Senhor, se eu passar desse vestibular, eu te sirvo. Aí passa, cadê o Senhor? Vai embora. Senhor, se o Senhor me livrar dessa tempestade, eu te sirvo. Aí Deus livrou Lutero da tempestade. No outro dia, que trancar a faculdade de Direito nada. Eu vou para o monastério? Vai achar. Eu vou para minha faculdade ganhar dinheiro, vou virar um advogado rico, famoso. É isso que muitos reagem assim. É assim que Lutero poderia reagir. Não, eu vou concluir meus estudos, ganhar meu dinheiro, ser uma pessoa normal. Mas ele cumpriu o voto. Eu vou me dedicar ao monastério. E Deus honrou esse voto de Martinho Lutero de uma forma que muito maior do que ele pensava. Ele pensava que ia ser um padre e foi um instrumento poderoso do Senhor para revelar a verdade daqueles que sofriam na mão dos padres. O que votei, pagarei. A Bíblia diz: é melhor que não votes do que fazer o voto e não cumprir. É melhor que você não vote, não faça o voto. Não, Deus me mandou vir para essa igreja. Deus mandou você vir para essa igreja. Foi Deus que mandou. Foi Deus que te trouxe até aqui. Então cumpra com esse voto. Porque se Deus mandou você vir para cá ontem e amanhã, por conta de uma birra com o irmão, você já vai embora, então não foi Deus que mandou você vir para cá. Porque se Deus mandou você vir para cá, você tem que cumprir o seu chamado. Você tem que ser fiel até o fim. Então você vai ser salvo. Então, concluindo, o que votei, pagarei. Mas o mais vergonhoso é que a maioria dos votos não são pagos. Ô Senhor, eu vou te servir. Se o Senhor curar meu pai, eu vou te servir. Aí Deus vai curar o pai, a pessoa abandona Jesus. Ô Senhor, se o Senhor curar meu filho, eu vou te servir. Aí Deus cura, abandona Jesus. Ô Senhor, se o Senhor me der, Senhor, queria tanto um emprego, aí o Senhor dá o emprego, a pessoa abandona Jesus.
Ô Senhor, eu queria tanto uma varoa, tanto um varão. Aí o Senhor dá o varão, dá a varoa, a pessoa faz o quê? Abandona Jesus. Ainda com a varoa. E o varão pediu a Deus. Vai os dois para longe de Jesus. É assim, irmãos. Há um ditado, há um provérbio que diz: a mulher virtuosa, quem a achará? Mas há outro que também diz: o homem fiel, quem pode achar? Por isso que quando Deus perguntou a Abraão quantos justos haviam em Sodoma, não havia nenhum justo. São raros aqueles que cumprem os seus votos na presença de Deus. Ao Senhor, o irmão Paulinho que gosta, para a gente concluir. Paulinho, está acordado, irmão? Dentro da pregação. Amém. Então vamos concluir. Ao Senhor pertence o que, irmão Paulinho? Salvação. A salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Então, é isso que Jonas diz: a salvação pertence a quem? A Deus. Nenhum outro pode salvar, só Deus. Verso 10. Após Jonas reconhecer que só Deus salva, só Jesus salva, falou, pois, o Senhor, verso 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Olha o poder de Deus. Deus falou com o peixe, e o peixe obedeceu. E Deus fala com o homem, e o homem não obedece. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então Jonas foi fazer o quê? Que nós vamos ver na semana que vem. Ele foi cumprir o voto que ele fez com Deus, de fazer a vontade de Deus. E eu e você, o que nós vamos fazer quando sairmos daqui? Vamos cumprir o nosso voto de servir a Jesus? Ou vamos esquecer do que Jesus fez na nossa vida, como os 9 leprosos que Jesus curou, e buscar viver a nossa vida sem Jesus? Nós só temos essas duas reações: ou a reação do leproso, que se voltou, agradeceu e se humilhou diante de Jesus para o servir, ou os 9 leprosos, que se esqueceu de tudo que Jesus fez e abandonou a Jesus e foi viver a sua própria vida. Vamos orar e pedir a Deus que nos faça servos fiéis, que faz a vontade dele. Senhor, nos ajude, Senhor, a fazermos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos guia, Senhor, no teu santo caminho, e perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos despede, Senhor Jesus, em paz para os nossos lares, e nos ajude a reconhecermos os teus livramentos e o teu amor, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmão. Saúde, seu irmão, cumprimento santo. E diga para ele: cumpra os votos que você fez com Jesus. Um dia ele vai te cobrar. Amém? Amém. Glória a Deus.